E o Flamengo acertou a contratação de Saul Niguez do Atlético de Madrid. Eu vou falar sobre isso. Vou falar do lateral Vinícius Tobias, do Shakhtar Donetsk, que pode ser o substituto de Wesley. Vou falar também de Matuan, jogador do Zenit da Rússia, que entrou na mira da diretoria rubro-negra. Então, rapaziada, sem muita enrolação, se eu fosse vocês, eu não pularia esse vídeo, até porque, galera, hoje tá imperdível. Bom, rapaziada, antes de falar que o Flamengo contratou um jogador do Atlético de Madrid, deixa eu pedir uma coisinha pra você mesmo, torcedor rubro-negro, pra já se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação, até porque, galera, eu já percebi que muito mais de 50% das pessoas que vêm aqui no meu canal todo dia assiste os vídeos, porém ainda não é inscrito, rapaziada. Ou seja, eu vou pedir pra vocês, na moral e na humildade, pra sentar o dedo aqui, rapaziada, se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, porque se vocês me derem essa moral, eu vou ter a certeza, rapaziada, de que é pra mim vir todo dia aqui trazer mais e mais informações do nosso Mengão para todos vocês, rapaziada. Pronto, galera. Agora sim, vamos para as informações do nosso Mengão, porque eu apurei que o Flamengo fechou um acordo de 3 anos com Saul Niguez, rapaziada, jogador do Atlético de Madrid. Mas vem dar uma olhada, rapaziada, nos detalhes da informação que eu apurei para cada um de vocês, é claro, que são meus inscritos. Olha só, rapaziada. Fechado com o Flamengo, Saul foi convencido em 24 horas pelo diretor técnico do clube, o José Boto, rapaziada. O meia espanhol já tinha um acordo com Trabzonspor da Turquia e desistiu da negociação alegando questões pessoais, rapaziada, para assinar com o Flamengo por 3 temporadas e meia, rapaziada. Não é 3 anos, mas é 3 temporadas e meia. Ou seja, rapaziada, quando saiu a notícia, quando saiu a informação que o Flamengo mirava Saul Niguez do Atlético de Madrid, poucas horas depois, o Flamengo simplesmente fechou um acordo com o jogador, rapaziada. Ou seja, o Flamengo fechou um acordo com ele por 3 anos e meio. É um jogador ali simplesmente absurdo. Já ganhou por diversas vezes títulos na sua carreira, né, rapaziada? Se lesionou poucas vezes. E a informação que eu tinha, galera, é que depois que o Flamengo fechou com o Saul Niguez, ele iria vir na quarta-feira. Porém, rapaziada, a vinda dele para o Rio de Janeiro foi antecipada. Olha só, galera. Saul Niguez antecipou a viagem e chega ao Rio de Janeiro hoje, rapaziada. Hoje mesmo, galera. A previsão inicial era para amanhã. E ele vai se apresentar ao Flamengo e assinar um contrato de 3 anos e meio. Mas o anúncio oficial só será feito após os exames médicos, como é de costume no clube, né, rapaziada? Ou seja, a chegada dele estava prevista para quarta-feira, que no caso é amanhã. Porém, devido ali a algumas questões que ele resolveu, acho que ele resolveu antecipar a vinda dele, né, rapaziada? E o jogador chega ainda hoje no Rio de Janeiro, vai passar por exames médicos. Aí sim, rapaziada, ele vai assinar com o Mengão um contrato de 3 anos e meio. Para quem não sabe ainda, galera, o Saul Niguez jogou, se eu não me engano, ele jogou com o Jorginho no Chelsea da Inglaterra, já jogou com o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, e já tem um conhecimento, rapaziada. O jogador, ele quase ia para o Trabzonspor, né, rapaziada, da Turquia, porém, quando chegou a proposta do Flamengo, quando o diretor de futebol, José Boto, foi conversar com ele, ele mudou de ideia e decidiu assinar com o Mengão, rapaziada. Ou seja, é um jogador muito bom no meio de campo. É um cara ali que tem qualidade no toque, rapaziada. E eu tenho certeza, galera, já tô até imaginando aqui, rapaziada, ó, Jorginho e Saul Niguez no meio campo, rapaziada. O meio campo do Flamengo vai ficar simplesmente absurdo. E é o que eu falo pra vocês, rapaziada. Eu vi muita gente chorando quando o Gerson saiu do Flamengo. Muita gente triste, rapaziada. Mas é assim, rapaziada. Jogador não é maior que o clube. O Gerson saiu, mas vem um jogador do Atlético de Madrid, rapaziada. Saul Niguez é um jogador ali simplesmente absurdo. E pode escrever o que eu tô dizendo, rapaziada. Vai agregar bastante no Mengão. Já que eu falei
que o Saul Niguez está para chegar no Flamengo, rapaziada, já que eu falei que o jogador assinou com o Mengão, deixa eu falar isso aqui porque eu garanto que muitos não sabiam. Olha só, rapaziada, com a saída praticamente dada como certa do lateral Wesley, a diretoria do Flamengo já está se antecipando e já tem um nome, rapaziada. É isso mesmo, galera. O Flamengo já tem um nome de um possível substituto para o lateral Wesley. Olha só, rapaziada. Com a saída do Wesley encaminhado, o Flamengo negocia com Vinícius Tobias, rapaziada, lateral do Shakhtar Donetsk. O Flamengo já está em negociações com Vinícius Tobias do Shakhtar Donetsk e o Gustavo Matuan do Zenit da Rússia. Ambos são opções para reforçar o setor defensivo. A maior dificuldade na busca por um novo lateral está nas restrições federativas. O Flamengo já atingiu o limite de jogadores estrangeiros no elenco, rapaziada. Agora só pode registrar brasileiros e se atuam no futebol nacional, precisam ter menos de 7 jogos disputados na temporada, rapaziada. Ou seja, com a saída praticamente dada como certa do lateral Wesley para a Roma da Itália, o Flamengo já está em negociações com Vinícius Tobias do Shakhtar Donetsk. Ou seja, rapaziada, além do Vinícius Tobias, o Flamengo tem praticamente um plano B, rapaziada. Vamos se dizer que o Vinícius Tobias do Shakhtar Donetsk é o plano A do Flamengo e o plano B, caso o Vinícius Tobias não venha para o Flamengo, rapaziada, o plano B é o Matuan, jogador do Zenit da Rússia, rapaziada. Olha só, galera. Flamengo demonstra interesse na contratação de Gustavo Matuan do Zenit da Rússia. Segundo o jornal Corriere dello Sport, o rubro-negro busca um lateral direito no mercado e o jogador de 24 anos está na lista de opções. Matuan tem contrato com o clube russo até dezembro de 2027. Ou seja, rapaziada, o Flamengo já sabe ali das dificuldades de contratar esse jogador do Zenit, que é o Matuan, mas o Flamengo coloca ali com prioridade o Vinícius Tobias do Shakhtar Donetsk. Caso não dê certo com o Vinícius Tobias, o Flamengo vai correr atrás de Gustavo Matuan, lateral direito do Zenit da Rússia. Mas eu queria saber de vocês, torcedores rubro-negros, entre Vinícius Tobias do Shakhtar Donetsk e Gustavo Matuan, rapaziada, do Zenit da Rússia, quem desses dois vocês contratariam para jogar, rapaziada, no lugar do Wesley? Deixa aqui nos comentários para me ver o comentário de vocês, rapaziada. Mudando de assunto, galera. E deixa eu falar aqui de Jorge Carrascal, porque depois da chegada ali de Saul Niguez do Atlético de Madrid, depois que o Flamengo contratou Saul Niguez, rapaziada, eu vi muita gente falando: o Flamengo contratou o Saul Niguez, Lucas, mas o Jorge Carrascal, ele vai vir pro Flamengo ou vai cancelar a negociação de Carrascal, Lucas? Bom, rapaziada, eu vou tirar a dúvida de vocês. Olha só, galera. Mesmo com a contratação de Saul Niguez, Flamengo mantém um acerto com o Jorge Carrascal e aguarda o meia nos próximos dias, rapaziada. Existia a expectativa de Carrascal chegar ao Rio de Janeiro no último fim de semana, porém, mas houve um atraso na conclusão dos documentos. O Flamengo fechou a compra por 12 milhões de euros, aproximadamente 78 milhões de reais, rapaziada. Mas surgiu uma pendência com os intermediários do negócio, o que já foi resolvido. As partes dão como certa a contratação, rapaziada. Ou seja, além de chegar o Saul Niguez, além da contratação de Saul Niguez do Atlético de Madrid, já é certa, rapaziada. O Flamengo também tem dado como certa a contratação de Jorge Carrascal, rapaziada. Ou seja, vai chegar o Saul Niguez do Atlético de Madrid e vai chegar o Jorge Carrascal do Dinamo de Moscou, rapaziada. Eu só digo uma coisa: todos esses jogadores que estão vindo pro Flamengo, todos esses jogadores vão agregar, rapaziada, até porque Wesley vai sair, Cebolinha vai sair, Michael vai sair, e o Flamengo, é claro, rapaziada, é óbvio, rapaziada, precisa repor as peças e precisa trazer mais e mais jogadores com gás, rapaziada, porque esses jogadores que estão no Flamengo, Cebolinha, Michael e Juninho, vou falar do Juninho também, rapaziada, os caras parecem que não querem jogar, galera. Ou seja, diretoria do Flamengo tá correndo atrás e tá trazendo mais reforços ali com gás novo, rapaziada, com gás a mais. Mudando de assunto, galera, e continuando falando de Mengão, agora deixa eu falar do jogo de quarta-feira, se eu não me engano, contra o Red Bull Bragantino, porque a informação que saiu foi: o Alan não vai pro jogo,
O Alan vai ser desfalque do Flamengo, rapaziada. Já não basta o Flamengo não poder contar com o Eric Pulgar. O Flamengo não vai poder contar também com o Alan para esse jogo, rapaziada. Olha só, galera. O Alan será desfalque do Flamengo na partida contra o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão. O volante ficou de fora da lista dos relacionados por controle de carga em razão de um quadro de fascite plantar no pé direito. Ou seja, rapaziada, vai ser desfalque do Flamengo, querendo ou não. E eu acho que o técnico Felipe Luiz vai optar por Everton Araújo, rapaziada, no lugar do Alan, rapaziada. Ou seja, eu vou torcer para que o Flamengo ganhe esse jogo do Red Bull Bragantino, que o técnico Felipe Luiz abra os olhos, coloque o Pedro para jogar ali como titular, porque querendo ou não, rapaziada, o time do Red Bull Bragantino é um time jovem, é um time que corre bastante, é um time que é muito enjoado jogando em casa, né, rapaziada? Um time ali que tá brigando frente a frente com o Flamengo. O Flamengo não pode perder para o Red Bull Bragantino, porque o Red Bull Bragantino tá logo em seguida, rapaziada. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, mas eu quero agradecer a cada um de vocês, torcedores flamenguistas, que vieram até o final do vídeo, dando aquela moral, né, rapaziada, no vídeo, porque eu já percebi, rapaziada, o crescimento desse canal. Eu já percebi também, galera, que tem gente que assiste até o final, tem gente que deixa o like, tem gente que sempre ajuda, rapaziada. Tem gente que critica? Tem. Mas tem gente também que apoia, e eu quero mais de vocês, rapaziada. Eu quero mais inscritos que nem vocês, rapaziada, que apoiam, que comentam, que elogiam, que sempre estão aqui, rapaziada. Então, galera, de coração, muito obrigado. E você ainda que não é que é torcedor rubro-negro, que ainda não é inscrito do canal, rapaziada, eu vou fazer um pedido, galera. Já se inscreve aí no canal, ative o sino de notificação, porque quem tá aqui, galera, é um cara batalhador e um cara que se preocupa em trazer informações do Flamengo para todos vocês. Valeu!